Irmãos amados, bom dia a todos, graça e paz. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Irmãos, mesmo o texto sendo projetado, é importante que você abra a sua Bíblia, porque nós analisamos o contexto para compreender aquilo que está acontecendo nesse capítulo. Então é importante que você tenha a Bíblia aberta no capítulo 22 do Evangelho de Mateus e não a feche até o final da mensagem. Mateus 22, de 41 a 46. Mateus 22, de 41 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousava fazer perguntas. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é construído de maneira cronológica. Então, quando a gente observa esse Evangelho, percebemos, por exemplo, que no capítulo 3, o Senhor Jesus é batizado por João Batista. Capítulo 4, ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E no capítulo 5, inicia o Sermão do Monte, percorrendo pelos capítulos 6 e finalizando no capítulo 7. E assim vai seguindo uma sequência temporal daquilo que Mateus, enquanto evangelista, observava e, sobretudo, inspirado pelo Espírito Santo. De modo que no capítulo 22 nós também temos um enredo cronológico. Nós temos uma cronologia, algo que é lógico, segue uma lógica. Vejam só, o texto que lemos apresenta Jesus fazendo uma pergunta aos fariseus e eles respondendo, e por sua vez Jesus fazendo então uma segunda pergunta. E o texto se encerra afirmando que a partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer pergunta alguma ao Senhor Jesus. A pergunta que cabe por hora é: havia algum problema perguntar algo a Jesus? Resposta: não. Muitas pessoas fizeram perguntas ao Senhor Jesus e elas ouviram respostas do Senhor. Elas foram curadas, salvas, restauradas. Mas o problema aqui é que antes das perguntas de Jesus, nós temos dois grupos de religiosos tentando armar tocaias, tentando armar botes para o Senhor Jesus. E qual a estratégia que eles usam? Perguntas capciosas. O que é uma pergunta capciosa? É aquela que você faz e a constrói na expectativa de flagrar o seu interlocutor em um deslize, em um erro na resposta. Então, a pergunta capciosa, ela não é a pergunta que se tem dúvida. Não há dúvidas naquele que pergunta. Mas o que há é uma intenção deliberada e dolosa, intencional, de flagrar o interlocutor em um deslize nas suas respostas. Então, o que é que acontece? Os fariseus e saduceus viviam tentando flagrar Jesus em algum deslize, para ter de que acusá-lo. No entanto, irmãos, eles nunca conseguiriam. Até porque, antes que a palavra chegasse à sua boca,
Jesus já sabia qual a intenção dos seus corações. Então ninguém apanha Deus de surpresa. Ninguém flagra Jesus em um deslize. Jesus é Deus. E Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não volta atrás em suas decisões ou repensa elas. Deus não tem plano B. Por quê? Porque ele só tem um plano. E o plano dele dará certo. Então Deus não precisa de plano B. O que é que os saduceus e fariseus fazem então? Eles armam 3 botes. E a sua intenção é flagrar Jesus em um deslize e apontar o dedo para ele a fim de incriminá-lo. O primeiro deles diz respeito ao pagamento de impostos. Versículo de número 15 do capítulo 22. Diz assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Verso 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, ou seja, aqueles que andavam, que serviam, que colaboravam com Herodes, que era uma autoridade estatal. Qual é a intenção deles? É perguntar a Jesus: Senhor, é lícito pagarmos tributo ao imperador? O que é que eles pensavam? Bom, se Jesus disser que não é lícito pagar imposto, então ele está agindo contra o Estado. Nós temos então uma acusação contra ele, a acusação de crime fiscal. E se ele disser que é lícito, então nós jogaremos os judeus que estão sobrecarregados de impostos contra ele. Reparem, irmãos, a sagacidade desses infelizes. Eles tentam provar Jesus com a intenção de flagrar o Senhor em uma resposta dúbia e ter de que acusá-lo. A intenção foi essa. Então a pergunta que eles fazem é lícito pagar tributo a César? E quem é que eles levam com eles? Eles levam os herodianos. Por quê? Porque dali, caso o seu plano maquiavélico vingasse, Jesus já sairia flagrado e preso. Já sairia preso. Ele teria praticado um crime fiscal, dizendo que não era lícito pagar tributo a César. Ou teria se levantado contra o seu povo judeu, dizendo: é lícito pagar tributo a César. Então o que é que acontece? Jesus diz assim: me deem uma moeda. E aí entregam. Jesus pergunta: de quem é a esfinge na moeda? Eles replicam: de César. Então Jesus diz: deem a César o que a ele pertence, e a Deus o que é do Senhor. Ou seja, a resposta de Jesus é pontual, clara, não cabe dúvidas, e o pior para os fariseus: Jesus não pode ser apanhado em flagrante delito. Ele não cometeu nenhum crime fiscal, nem ele sonegou aquilo que fazia parte da fé judaica. Ou seja, o primeiro bote deu errado. Mas não satisfeitos, porque quem vive perseguindo a fé genuína nunca está satisfeito com as respostas que ela oferece. Eles então armam um segundo bote. Está aí nos versos 23 a 33. Em que consiste esse segundo bote? Ele agora é feito pelos saduceus. E os saduceus eram um grupo de religiosos que não acreditavam na ressurreição. Portanto, já não acreditam na Bíblia. Porque a Bíblia fala categoricamente da ressurreição. Jesus inaugurou a ressurreição. Vejam o que diz o verso 23 do capítulo 22. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse que se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Aí eles vão contar uma parábola. Na sua mente maquiavélica, eles agora montam a parábola. Repare o que eles perguntam a Jesus. A parábola é a seguinte: mestre, imaginemos que uma mulher casada perca o seu marido. Pela lei de Moisés, ela deve casar com aquele que outrora era seu cunhado,
Com que propósito? Com o propósito de suscitar descendência. Então eles dão o seguinte exemplo a Jesus. Imaginemos que a mulher casada perdeu seu marido, ficou viúva. Aí ela casou então com o irmão do falecido. O segundo faleceu. Ela casou com o terceiro irmão, faleceu. Casou com o quarto, faleceu. O quinto faleceu, o sexto faleceu. Ela casou com o sétimo irmão e ele faleceu. Olha a pergunta. No dia da ressurreição, essa mulher pertence a quem? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Ou seja, essa foi uma pergunta capciosa, porque a intenção deles, mais uma vez, era flagrar Jesus em uma resposta equivocada. Resposta de Jesus, verso de número 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus aqui já está denunciando a incredulidade deles. E não apenas a incredulidade, a ignorância. Há dois erros aqui que Jesus está apontando. Jesus está apontando primeiramente a ignorância. E o que é ignorância? É estupidez? Não. Ignorância é falta de conhecimento. Alguém ignorante é alguém que não tem conhecimento sobre aquele assunto. Eu sou ignorante quanto à física quântica. Eu não sei nem para que lado vai. Jesus está condenando a ignorância quando ele diz assim: o erro de vocês é não conhecerem as Escrituras. E Jesus está condenando a incredulidade. No mesmo versículo 23, Jesus diz assim: nem o poder de Deus. Ou seja, vocês já começaram errados. Porque vocês nem conhecem a verdade de Deus, nem vocês creem no poder de Deus. Agora olha a resposta de Jesus, verso de número 30. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus. O que Jesus está dizendo é: no dia da ressurreição, não haverá um debate para saber de quem é essa mulher. Porque eles não vão se casar, não vão se dar em casamento. Eles serão glorificados. Mas Jesus continua, verso 31. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Essa foi o segundo bote. Erraram. Não conseguiram apanhar Jesus em flagrante delito. Deu errado. Não satisfeitos, eles vão armar agora um terceiro bote, que está nos versos de número 34 a 40. O terceiro bote é com relação agora aos mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. O primeiro foi com relação aos impostos. O segundo foi com relação à ressurreição. O terceiro agora, eles partem para a lei de Deus. Observem o que ele dizem. Verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Intérprete da lei, ou seja, alguém que era um professor de teologia farisaica, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe. Agora a minha pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí vocês vão perguntar, qual a intenção agora? A intenção é dizer, o flagrar Jesus dizendo: olha, esse mandamento é mais importante que aquele. E olhem a resposta de Jesus. Verso 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que é que Jesus fez aqui? Jesus resumiu os 4 primeiros mandamentos, ele concentrou os 4 primeiros mandamentos em um só. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação diretamente com o Senhor. É lá, por exemplo, que está o mandamento do dia do Senhor, o mandamento de não falar o nome do Senhor em vão, o mandamento de não fazer imagem de escultura, o mandamento de adorar ao Senhor. Esses 4 mandamentos, eles estão contidos nesse resumo do verso de número 37. Aí Jesus agora vai resumir os 6 últimos mandamentos.
verso de número 38. Desculpe, 39, mas eu vou a partir do 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, observe a palavra que Jesus vai usar, semelhante a este. O segundo, semelhante a este, prossegue o Senhor Jesus, ame o seu próximo como ama a si mesmo. Jesus agora pega os 6 últimos e mais uma vez concentra e responde o questionamento deles. Qual foi a conclusão disso? Verso de número 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo, tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas e toda a lei de Deus, vocês encontram nesses 2 mandamentos que eu vos dei. Ou seja, esse foi a tentativa do terceiro bote. Agora eu vou entrar no texto que nós lemos. Mas você não ia entender o texto se eu não fizesse isso. Quais foram os 3 botes? Primeiro, é lícito pagar imposto a César. Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que a ele pertence. Segundo, Senhor, no dia da ressurreição, a mulher que casou com os 7 cunhados, ela será mulher de quem? Jesus disse, vocês pecam por ignorância e por incredulidade. Porque na ressurreição, ninguém se casa nem se dá em casamento. Serão como os anjos. Terceiro bote, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus resume a lei e os profetas em 2 mandamentos e conclui dizendo, a lei e os profetas se resumem nesses 2. Não deu certo a tentativa dos fariseus e saduceus. Mas agora é a vez de Jesus de perguntar. Ele respondeu 3 perguntas. Agora ele fará 2. A primeira delas está nos versículos 41 e 42. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz. E aqui, irmãos, para responder essa pergunta, é necessário 2 coisas que Jesus já havia reprovado nos saduceus. Primeiro, conhecimento da verdade. Segundo, fé no poder de Deus. A pergunta, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Olha a resposta aí. Eles responderam, de Davi. Ele é filho de Davi. A pergunta que nos cabe nesse momento é, a resposta deles, no todo, está equivocada? Talvez você pense assim, não. Vejam só, irmãos. Jesus Cristo é a união da natureza humana, impecável, com a natureza divina. A pergunta de Jesus foi, o que vocês pensam sobre o Cristo? A resposta deles foi, é filho de Davi. A Bíblia afirma que o Cristo viria da descendência de Davi. Desculpe, o Messias viria da descendência de Davi. A Bíblia afirma isso. Então, do ponto de vista de genealogia, o Senhor viria da descendência de Davi. Mas Jesus Cristo não é só 100% homem. Ele também é 100% Deus. Aí olhe a pergunta que Jesus vai fazer agora. Ou seja, o Senhor vai arrochar ainda mais o nó. Observem a pergunta que ele faz agora. Verso 43. Então, como é que Davi, pelo Espírito, observe que Jesus está dizendo, Davi não falou isso de si. Davi falou isso movido pelo Espírito de Deus. Como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, aí ele vai citar aqui, o Salmo 110, versículo de número 1. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha o que está lá no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés.
Jesus está dizendo, se vocês dizem que o Cristo é filho de Davi, por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamou o Cristo de seu Senhor? Ou seja, Jesus está dizendo, se o Cristo é filho de Davi, Davi deveria chamá-lo de filho e não de Senhor. Em outras palavras, Davi está admitindo que há um senhorio de Cristo sobre a sua vida. Da mesma forma que Maria fez no Cântico de Maria, nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Ela agradeceu a Deus por ser a mãe, no sentido de gerar a natureza humana do seu Salvador. Observando que Maria não era imaculada, mas Jesus nasceu imaculado porque foi obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. Aí Jesus diz, por que Davi chama então, em um diálogo entre o pai e o filho? Porque a primeira palavra que ele usa, irmãos, é relacionada ao pai. É como se o pai dissesse ao filho, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí observem então o resultado de tudo isso, o verso 45. Portanto, se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Jesus está perguntando. Vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi. Se Davi está chamando o Cristo de Senhor, como é que o Cristo é filho de Davi? É a pergunta que Jesus está fazendo. Resultado, verso 46. E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém ousava fazer perguntas. Montaram 3 botes, não conseguiram. Jesus fez 2 perguntas e eles silenciaram. Pastor, mas o que é que faltou na resposta então dos fariseus? Eu lhe explico. Na resposta dos fariseus, faltou crer no poder de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles não criam, ou eles não tinham conhecimento do que João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, ou seja, Cristo vindo ao mundo. Cristo sendo luz e resplandecendo em meio a um mundo tenebroso. E as trevas não prevaleceram contra ela. Em outras palavras, eles sabiam que o Messias viria da descendência de Davi, mas eles não criam que o Messias era divino. E o pior de tudo isso, irmãos, quem estava fazendo as perguntas a eles? Quem estava diante deles? O Cristo encarnado. Deus em pessoa estava diante deles. E eles não criam e ignoravam. O que é que a gente aprende com tudo isso que foi dito nessa manhã, irmãos? Toda essa exposição que é que ela nos ensina. Primeiro, que a gente precisa ter cuidado com a ignorância e a falta de fé. Eu quero dizer a você que é crente, que você precisa fugir de 2 coisas às quais você é tentado diariamente. A ser ignorante com relação ao conhecimento sobre Deus. E segundo, a você duvidar do poder de Deus. O pecado dos saduceus, acusado por Jesus, era justamente esse. Eles não conheciam a Deus como Deus se revelou. Eles conheciam a Deus talvez de ouvir falar, mas eles não sabiam quem era Deus. Irmãos, nós somos tentados a isso. Nós temos ignorado o conhecimento sobre Deus.
E você vai me perguntar, pastor, mas como eu tenho ignorado o conhecimento sobre Deus? Quando você não cala a sua boca e aguça os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus através da pregação no dia do Senhor. Através da pregação fidedigna à palavra de Deus. Você ignora ao Senhor quando no culto você dá mais atenção ao seu telefone celular que à sua Bíblia, que deveria estar aberta e sendo explicada. Você ignora o conhecimento sobre Deus quando você só lembra da Bíblia para vir à igreja. Ou seja, você passa a semana toda e você não constrói um relacionamento de intimidade com a Escritura Sagrada. Você não busca conhecer a Deus por meio da sua revelação especial. Você opta por viver dirigido pelos seus próprios conceitos e despreza o conhecimento sobre um Deus que é santo, que a sua vontade é perfeita e agradável. E você se filia à sua própria vontade. Por isso que você quebra a cara tantas vezes na vida. Porque todo mundo que tapa os ouvidos para a voz de Deus, para o conhecimento sobre o Senhor, quebra a cara. Todos que desprezam ouvir a voz do Cordeiro, conhecer sobre o doce amor do Senhor, eles quebram a cara e lançam suas almas no inferno. Irmãos, assim temos sido nós. Muitas vezes o culto ao Senhor para nós não é algo prazeroso, não é um deleite espiritual. Parece que quando a palavra é pregada nós estamos agoniados para que acabe logo, para que eu me veja livre dessa obrigação religiosa. Parece que aquilo que deveria ser causa de celebração para o povo de Deus tem virado no coração de muitos um dever religioso. Eu tenho insistido que ninguém será salvo por ser religioso. Ninguém. Você pode passar a sua vida toda frequentando essa igreja. E no final, a porta que se abra diante dos seus olhos espirituais sejam as portas do inferno. Porque você sempre foi um exímio religioso. Mas você nunca foi um cristão verdadeiro. Você nunca amou a Deus verdadeiramente. Você nunca se arrependeu dos seus pecados. Você nunca confessou com o coração partido ao meio as suas transgressões. Talvez você foi recebido até na infância aqui na igreja. Você conheceu e ouviu várias pregações. Mas você nunca parou para pensar que essas pregações era Deus falando ao seu coração. Ou seja, você foi ignorante e você desprezou a voz de um Deus que é santíssimo. Você perceba que os religiosos da época, fariseus e saduceus, foram acusados por Jesus de serem meros religiosos, de serem homens ignorantes com relação a Deus. Não conheciam a Deus. E homens que, na verdade, embora frequentassem as sinagogas, eles eram incrédulos. Como é possível um religioso ser incrédulo? Quando ele está mais preocupado com as formas da sua religião que com a essência da sua fé. E isso muitas vezes tem sido para nós uma tentação. Muitas vezes, irmãos, nós temos visto a vida de fé, a vida de caminhada junto ao Senhor Jesus Cristo, como uma vida pesada, como uma vida que nos parece um castigo. Nós que fomos libertos do pecado, temos muitas vezes visto a fé como uma escravidão, quando na verdade quem é escravo são os que estão lá fora. Eles fazem aquilo que o pecado, a carne, o mundo e Satanás norteiam as suas vidas. Nós fomos chamados para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos chamados à vida.
Meu santo, você estava morto espiritualmente em seus delitos e pecados, e Deus lhe deu vida. Deus lhe fez crer no Evangelho. E Efésios capítulo 2, versículo 8, vai afirmar que a fé é um dom de Deus, e dom significa presente. Sabe o que é que isso significa? Que nem para crer você prestava, nem eu também. Eu não prestava nem para crer no Evangelho. E você também. Deus então nos deu um presente. Efésios 2, verso de número 8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, vírgula. E isto é aquilo que está mais próximo. O que é que está mais próximo no discurso? A fé. Isto não vem de vocês. A fé de vocês não vem de vocês. Ela foi um presente de Deus para que vocês crescem e pela graça de Deus vocês fossem salvos. Nós não prestávamos nem para crer. Deus precisou nos dar um presente, precisou aí a força de expressão, porque Deus não precisa de nada. Deus nos deu um presente, um dom chamado fé, para que crescêssemos em seu Filho e fôssemos resgatados. Irmãos, esse é o primeiro culto do mês de novembro. Estamos celebrando 140 anos. Você faz parte de uma igreja mais que centenária. E eu pergunto a você, enquanto membro desse rebanho, quando você vai amadurecer na fé? Quando você entenderá mais de Deus com base na sua verdade santa, que é a Escritura, e você terá uma fé mais sólida em razão de tamanha confiança que você adotou no Deus da sua salvação. Muitas vezes nós achamos que onde se fala de Deus, Deus está presente. Do ponto de vista de onipresença, sim, mas não do ponto de vista como alvo de adoração. Muitos de nós, muitas vezes, seguimos nas mídias pastores e até publicamos coisas desses pastores que eles estão negando o Evangelho. Eles estão enriquecendo, consumindo a carne das suas ovelhas. Eles são falsos profetas. E nós não temos a maturidade de discernir o que de fato é Evangelho para aquilo que é engodo. Até quando nós seremos uma igreja que precisaremos ser exortados a amar a Deus? Tem 140 anos que a mensagem do Senhor Jesus Cristo tem sido pregada desse púlpito. Eu sou o 34º pastor dessa igreja. Antes de mim passaram 33 pastores. Em 140 anos essa igreja teve 34 pastores. E a pergunta é: até quando nós ouviremos, mas não aprenderemos? Até quando nós ouviremos, mas não creremos? Aí você vai dizer: pastor, mas o senhor está me ofendendo. Que autoridade o senhor diz que eu não estou conhecendo e crendo? Com a autoridade de observar os frutos que muitos de nós temos produzido. Irmãos, quem ama a Deus evidencia isso por meio de uma vida santa, pura. Quem ama a Deus faz as coisas para o reino de Deus por amor, não por obrigação. Embora saibamos que temos deveres enquanto cristãos, mas a mola propulsora não é o dever, é o amor. Quer ver só? Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 21. João 14, 21. Todos a uma só voz, sentados. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu pergunto a você, por que a nossa igreja e os nossos crentes devem produzir frutos espirituais
para a glória de Deus e para o seu santo reino, por amor a Cristo, por amor ao Salvador, por amor àquele que é o nosso Senhor. Embora saibamos que temos deveres cristãos. Por que você trabalha no reino de Deus? Por que você faz algo para o reino de Deus? Por que você vem aos cultos? É para o pastor não lhe procurar? É para o pastor não lhe pedir algo? Se essa for a razão, você não tem feito nada por amor nesse lugar. Nem na sua vida. Não, pastor. Eu tenho trabalhado para o reino de Deus. E eu tenho cultuado a Deus. Porque essas coisas para a minha alma têm sido um bálsamo. Eu tenho uma jornada semanal que me engasta, me desgasta. Mas quando tenho a oportunidade de exercer algo no reino de Deus e de cultuar ao Senhor, eu encontro paz, eu encontro alegria. Meu coração sossega diante do trono de graça. Se essa é a resposta, seja muito bem-vindo ao reino de Deus. Você tem amado a Deus. Você tem amado ao Senhor. Nós provamos que amamos a Deus quando fazemos a sua vontade. Mas, irmãos, nós demonstramos desamor por Deus quando rejeitamos a sua vontade. Tiago, capítulo 1, versos 22 em diante. Tiago 1, 22 em diante. Vejam o que diz a palavra de Deus. Eu já estou concluindo a mensagem. Todos juntos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu concluo conceituando o que significa bem-aventurado. Porque Tiago está dizendo que aquele que é operoso praticante da palavra de Deus será bem-aventurado no que realizar. Pastor, por gentileza, troque em miúdos a palavra bem-aventurado. Abre aspas. Mais que feliz. Fecha aspas. Amém. Vamos nos colocar de pé e bendizer o nome do Senhor.